Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão por Avencas e Samambaias. Mais uma vez aqui do amigo de vocês, Alexandre Almeida, que vos fala diretamente aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer todo o carinho de vocês. O vídeo da semana passada, em menos de 24 horas, atingiu 1000 visualizações. Eu tinha dito até que eu estava meio incrédulo com a quantidade de visualizações pelo tempo que eu fiquei ausente do canal. Mas eu fiquei muito feliz em ver que vocês ainda estão comigo, as mensagens de carinho e de força nossa. Muito obrigado por todo o carinho de vocês e é esse o combustível que eu preciso para continuar fazendo os vídeos aí para vocês. Mas antes de mais nada, pessoal, não esqueçam o Instagram, como eu falei para vocês, todo dia eu estou no Instagram. Todo dia eu faço postagem, falo sobre as plantas. E eu também queria dizer para vocês que a gente também tem o grupo do Facebook. Para quem tem Facebook e quiser também o grupo de interação bem bacana. E futuramente nós teremos também o grupo do WhatsApp de venda das mudas. E quem tiver interesse também pode falar comigo nesse WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Para adquirir muda das plantas também que a gente tem disponível, tá? Enfim, pessoal, hoje, um ano que eu fiquei sem fazer vídeo. Como eu falei para vocês, o canal ele completou 10 anos. E nada melhor do que eu fazer a releitura do primeiro vídeo do canal, onde hoje, em termos mais técnicos, onde eu falava sobre a diferença da samambaia de metro, que é o Goniophlebia subirauculatum, e a samambaia chorona, que é o Goniophlebia persifolium. Então vamos falar aí os termos técnicos, vamos aprender um pouco mais e também para você poder diferenciar e descobrir qual é qual. Essa aqui, quem será? Então daqui a pouco a gente vai descobrir. Então pessoal, vamos lá? Vamos começar a aprender. Beijo no coração! Paixão por Avencas e Samambaias. Então pessoal, aqui eu tenho as duas, uma do lado da outra, para vocês verem que são plantas distintas, são plantas diferentes. Embora elas se pareçam, elas não são as mesmas plantas. Então aqui eu tenho Goniophlebia subirauculatum, que é a samambaia de metro, é a samambaia de metro da vovó, aquela que antigamente todo mundo tinha, que fica com as folhas bem compridas arrastando no chão. Arthur, mostra a folha dela aí até o chão. Ela tá com várias pinas. Aproxima aqui, Arthur, mostra para eles as folhas novas que estão saindo. As pinas novas já vão vir bem compridas também, bem grandes, porque essa é a época propícia. Essa planta ela prefere as temperaturas mais baixas. Todas duas. Existe um folclore que as pessoas dizem que a samambaia ela gosta de calor e umidade. Isso não existe. A samambaia ela gosta de temperaturas mais brandas e alta umidade. Então até uma temperatura de mais ou menos 15 graus ela fica super bem. Menos que isso ela já começa a sentir, as folhas já começam a queimar. Então é onde vocês têm que começar a proteger a samambaia. Mas a gente está falando agora aqui de duas samambaias que são tradição no nosso país. Antigamente, antes da proibição da comercialização do xaxim, era cultural. A mãe, a filha casa, a mãe dava uma samambaia de metro e normalmente chamava a samambaia de chorona, mas ela não é a chorona, essa é a chorona. E eu vou especificar para vocês a diferença de uma para outra, vocês já estão vendo nitidamente que existe uma diferença. E só para vocês terem uma ideia, as duas plantas têm a mesma idade. Então não existe a possibilidade de você dizer aí, essa daqui está menor porque é mais nova. Não, elas têm a mesma idade as duas, tá? Então, pessoal, observem a diferença de uma planta para outra quando elas estão juntas. Qual é a primeira diferença que a gente nota grotescamente? Que a chorona ela é mais cheia, ela tem mais folhas, ela coloca mais folhas do que a samambaia de metro. Então, Goniophlebia persifolium, Goniophlebia subirauculatum. Vamos começar a falar do Goniophlebia subirauculatum, que é a samambaia de metro, ou samambaia de metro da vovó, como você quiser chamar. Então a primeira característica que você já vê grotescamente é que as folhas são maiores, as pinas das folhas são mais largas. Então só para vocês entenderem, gente, quando eu falo que a folha da samambaia ela é constituída de pinas e pecíolo. Então, o conjunto de pinas no pecíolo que formam a folha da samambaia.
tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui vocês observem que as pinas da samambaia de metro, que é o Goniophlebum subiraculatum, elas são mais largas, mais pesadas e mais compridas. Ah, mas é porque uma tem esporo e a outra não? Não, ambas têm esporos, tá aí, para vocês verem. Para quem não sabe, esporo é o sistema reprodutor da samambaia. A samambaia não floresce, frutifica para ter semente, então ela tem esporos. Então a evolução dela para que ela pudesse estar aí reproduzindo. Outra característica que vocês observam é em relação à quantidade de folhas. Ela não produz tantas folhas como a samambaia chorona, que é o Goniophlebum persifolium. Então olha aqui, o rizoma, olha, é igual, os rizomas são praticamente idênticos. A diferença realmente é no padrão da planta. A planta ela tem um padrão diferenciado. É importante também frisar para vocês que nas temperaturas mais altas, a planta tende também a bifurcar as pinas e dando a característica de uma planta diferenciada, mas é a mesma planta, gente. Isso daqui tem a ver com clima, temperatura, substrato, e não é porque a planta está sofrendo alguma mutação e ela vai mudar. Então isso é importante também frisar com vocês. Então observem que a temperatura diminuiu e a planta já começa a soltar novos báculos. Báculo é a folha da samambaia em expansão. Então observem que ela já tem folhas com pecíolos bem grossos, que é um indicativo de que as folhas serão bem grandes e pesadas, tá? Então, gente, esse aqui é o Goniophlebum subiraculatum, que é a samambaia da vovó. Vou deixar aqui no cantinho agora a prancha taxonômica com a exicata, para vocês verem, para vocês conhecerem um pouco mais. E é uma planta que ela gosta de umidade, mas se eu for colocar ela aqui, vocês observem que ela está no chachinho velho e ela está super bem. A adubação que eu faço nela é de 6 em 6 meses com bocacha, apenas uma colher de bocacha aqui em cima é o suficiente para ela ficar super bem. Essa época, como eu vou repetir para vocês, essa época é a época onde ela começa a soltar as novas folhas, porque a temperatura fica mais branda, então não existe o risco de, às vezes, ela tá soltando a pina aqui e a pina ela queimar aqui na pontinha e ela aborta a folha. Isso acontece por conta do calor, pessoal. Então, se às vezes a samambaia está em cima de uma telha ou de uma laje que tem uma quentura muito grande, porque o sol bate o dia todo, vai queimar aqui a ponta das folhas e a primeira coisa que ela vai fazer é abortar as folhas novas que ela vai sair. Então, assim, só para vocês entenderem, não é porque a planta está doente ou a planta está fraca. Ela simplesmente está reservando a energia dela. Ela não vai gastar a energia dela soltando folhas novas com a temperatura alta, sabendo que ela vai perder essa folha e que é uma folha que pode estar trazendo para ela a fotossíntese ou até a reprodução dela. Então, pessoal, agora a gente vai falar do Goniophlebum persifolium, que é a samambaia chorona. Então, a primeira característica que vocês observam, que já foi a que eu disse anteriormente, é que a planta ela tem mais folha, ela produz mais folha. Se você observar os rizomas, eles são mais entrelaçados e existe uma quantidade maior de rizoma, justamente facilitando o surgimento de novas folhas. Então essa é a principal característica da samambaia chorona para a samambaia de metro. E claro, a questão das folhas. Claro que, gente, ela não fica com folha tão comprida quanto a outra, ela fica também, mas não tão comprida quanto a outra. E até mesmo porque, se vocês observarem, as folhas elas são muito parecidas, elas se assemelham. Mas também não produz esporos? Produz sim, é porque eu fiz uma poda radical e ela está soltando folhas novas. Agora ela foi atacada por lagarta, então aquelas folhas que estavam com esporos eu cortei, mas ela produz esporo também, tanto quanto a outra. Então vou deixar aqui também a exicata, também na samambaia chorona, mostrando para você que são duas plantas diferentes, botanicamente são descritas diferentemente. Então quando você chamar essa aqui de chorona, você sabe que você vai estar chamando o nome dela errado. Essa aqui é a samambaia de metro, ela não tem nada a ver com a samambaia chorona, que é essa. E se vocês observarem, o termo chorona vem justamente porque as folhas elas têm esse caimento. E por isso o nome popular de samambaia chorona. Mas são duas plantas completamente diferentes, pessoal. Não são as mesmas plantas. O termo do gênero Goniophlebum, ele engloba várias espécies. Então a gente está falando hoje aqui só do persifolium e do subiraculatum.
Outra curiosidade também importante para que vocês tenham de conhecimento, a samambaia pluma, a samambaia rabo de fazão, a chuva de prata, elas vieram também dessa planta, tá? Então, para vocês entenderem que elas são cultivares. O que é o cultivar, Alexandre? É importante falar. A samambaia, ela não produz semente. Então, ela produzindo esporo, quando novas plantas nascem de semente, termo grotesco para você entender, algumas plantas podem ter características diferentes da planta mãe. Então, o termo é cultivar, porque a gente não tem como fazer um cruzamento dessa planta com outra planta, porque elas são o quê? Reprodução através de esporos, esporângios. Existe até em laboratório hoje, se eu não me engano na Ásia, eles têm conseguido fazer a hibridação de platicéries, que são os chifres de veado. E eu acredito que é um termo um pouco mais complexo, não natural, não existe como uma bigônia, eu cruzo uma bigônia com a outra, uma epícia com a outra. Não, com as samambaias isso não acontece. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre o cultivo, né? Que a gente está falando sobre as características técnicas da planta, então a gente vai falar agora sobre o cultivo. São plantas que elas, por serem rizomáticas, já falei em vídeos anteriores aqui para vocês, que as samambaias elas têm duas fisiologias, que são as plantas de touceira e as plantas rizomáticas, de rizoma. A Goniophlebum subirauculatum e o Goniophlebum persifolium, ambas têm rizoma, como vocês sabem. E o cultivo de samambaias de rizoma tem que ser um cultivo através de um substrato bem vegetal e bem leve. Então, por isso, o sucesso tão grande com o xaxim e o pó de xaxim. Porém, como vocês sabem, o xaxim ele hoje é proibido a comercialização. E hoje, o pó de xaxim você ainda encontra, ainda existe, na verdade, a comercialização regulamentada pelos órgãos do meio ambiente. Temos inclusive o nosso amigo Lucas Marchiori, né, que faz a venda, e hoje é mais fácil até você conseguir o pó de xaxim, mas os vasos você não consegue. Então o interessante é você ter uma cuia de plástico bem leve, como essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem também um Goniophlebum subirauculatum. Se vocês observarem a cuia de plástico, e aqui eu tenho o pó de xaxim com o esfagno lavado, mais pó de xaxim menos esfagno lavado, e a planta está super bem. Vocês podem ver aqui que ela está até colocando aí folhas novas. E aí é importante frisar o cuidado no excesso de rega, porque o excesso de rega, o que ele vai acontecer? A planta vai acabar apodrecendo aqui. Então, lembrando que o dedômetro ainda é a melhor forma que você tem para saber se o substrato está úmido. Porque às vezes você olha por cima, você vai ver que o substrato está úmido, está seco, perdão, e abaixo vocês vão ver que ele está úmido. Então cuidado com isso para vocês acabarem não perdendo a planta de vocês. Em relação à adubação, como eu falei para vocês, vocês podem usar aí o bocache, uma colher de bocache, aqui em cima mesmo. De 6 em 6 meses a planta vai adorar, tá? Tanto para o Goniophlebum persifolium quanto para o Goniophlebum subirauculatum. Então, resumindo, pessoal, quem é essa aqui? Essa aqui é o Goniophlebum subirauculatum, que é a samambaia de metro da vovó. E essa daqui é o Goniophlebum persifolium, que é a samambaia chorona. São duas plantas diferentes e distintas. Terminando esse vídeo bacana, esse vídeo aí hoje com termos mais técnicos a respeito das duas plantas, com essa linda, maravilhosa. Olha que coisa mais linda, mais espetacular. Imagina quando essas folhas aí terminarem de expandir, hein? Como é que essa criança vai ficar linda? Ah, eu sei que alguém vai perguntar se tem muda. Eu acho que tem uma muda. Tem uma só, tá? Mas em breve eu vou ter outras que eu vou trazer do sítio. E aí quem quiser pode fazer contato comigo aí no WhatsApp, que eu vou deixar aí pra vocês. E outra coisa importante frisar também, pessoal, é para que vocês não deixem de dar o like e não se esqueçam que o melhor adubo é a dedicação, tá? E não deixe de seguir lá no Instagram, porque eu tô lá todos os dias e lá vocês vão ver muita planta linda, eu falando muita coisa para vocês. E mais uma vez, minha gratidão a cada um de vocês que estão aqui comigo durante esse tempo todo, né, pessoal? Aprendendo, porque afinal de contas, né, é a nossa paixão, é paixão por avencas e samambaias. Um beijo no coração de vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.